Dizem que existem dias em que nada parece fora do normal, até que um único detalhe muda o rumo de tudo. E naquela manhã fria em Campinas, ninguém imaginava que a polícia iria passar dos limites com uma mulher que parecia apenas mais uma motorista comum. Mas o que aconteceria depois, ninguém ali estava preparado para testemunhar. Antes de continuar, já se inscreva no canal. Deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. Era sábado. Trânsito mais leve do que o normal, clima nublado e aquela sensação de silêncio abafado que só quem dirige sozinho com a mente livre conhece. Helena Vasconcelos gostava de pegar estrada sem escolta, sem motorista e sem olhares seguindo cada gesto. Ali, dentro do Corolla prata que ela mesma dirigia, ela não era autoridade, ela não era cargo, ela era só uma mulher indo para a vida. Rumo ao aniversário da afilhada, em Sousas, ela tinha decidido não levar nada que chamasse atenção. Vestido azul royal simples, cabelo preso, expressão serena, agenda privada. Ela queria calma, só calma, nada além disso. E talvez seja isso que a vida faz de forma mais cruel. Algumas histórias não começam quando algo grandioso acontece. Elas começam quando tudo parecia comum demais para despertar qualquer sinal de alerta. Foi ao aproximar-se do bloqueio policial improvisado, próximo à Avenida Mackenzie, que Helena soltou o pé do acelerador e encostou o carro. Não havia sirenes, não havia confusão, não havia tensão no ar. Era só mais uma abordagem policial de rotina. Pelo menos, era o que parecia. Porque às vezes o abuso não começa com grito. Começa com a convicção de alguém que acredita que ninguém ali seria capaz de questionar. E Helena ainda nem imaginava que aquele seria o dia em que sua calma se tornaria o estopim do pior lado da autoridade. Quando Helena desligou o motor e pousou as mãos suavemente sobre o volante, o homem que narrava isso percebeu que ela ainda não tinha a mínima noção de que havia parado diante de uma equipe que não estava ali para servir o cidadão, mas para impor obediência baseada no medo. O tenente Rian Monteiro caminhava em direção ao Corolla com o peito estufado, expressão rígida e passos lentos que pareciam ensaiados para transmitir domínio. Ao lado dele, o sargento Yuri Ramos seguia mantendo um olhar mais discreto, quase analítico, mas carregando aquele velho incômodo silencioso de quem já havia visto seus colegas exagerarem antes. Atrás deles, 2 outros policiais, Azevedo e Moura, completavam o cerco informal que transformava uma simples revista em algo parecido com interrogatório pré-julgado. Era como se aquela manhã fosse um palco preparado previamente, onde nenhuma palavra da mulher teria real valor perante homens que já haviam decidido como ela deveria se comportar. Rian se aproximou do vidro do motorista, inclinando-se levemente para enxergar cada detalhe do interior do carro. O olhar dele não era técnico, investigativo ou orientado por protocolo. Era um olhar que avaliava a postura dela como um desafio pessoal. Quando Helena abriu a porta e saiu do veículo mantendo serenidade, aquilo pareceu irritar o tenente mais do que qualquer atitude agressiva teria irritado. Ela estava calma demais. Tinha controle emocional demais. E homens que sustentam sua força em intimidação perdem equilíbrio quando percebem que não conseguem desestabilizar o outro. Ele chegou tão perto que Helena conseguiu contar as respirações curtas dele. O dedo dele se ergueu e parou a poucos centímetros do rosto dela, como se a proximidade tivesse intenção de diminuir sua dignidade. A senhora acha que está em qual corrida, madame? Aqui não é pista livre, não. Aqui tem regra, disse ele em tom baixo, provocativo, buscando convidá-la a reagir. Helena manteve o olhar firme, sem confrontar, porém sem diminuir seu próprio espaço. Se errei algo, lavre o alto. Eu coopero, mas não aceitei ser tratada como alguém que já é culpado. Yuri observou aquilo de lado. Ele conhecia Ryan havia anos.
Sabia que o tenente era movido pela sensação de superioridade que sentia quando dominava alguém. Mas daquela vez havia algo diferente. Aquela mulher não tremia, não recuava, não mudava o tom de voz. Era como se quem estivesse à frente dele fosse alguém completamente preparado para conflitos invisíveis. Essa reação gerou incômodo interno em Azevedo, que comentou baixinho para o outro policial. Ela nem piscou. Rian percebeu, e isso aumentou sua vontade de impor poder. Ele pediu documentos de forma ríspida. Examinou como se estivesse buscando um erro que confirmasse o julgamento prévio que ele havia construído em segundos. E quando não encontrou nada significativo que justificasse o tratamento hostil, ele recorreu ao único recurso que pessoas autoritárias utilizam quando a razão não sustenta mais o domínio: a criação de motivo. A senhora vai acompanhar a gente para a delegacia. Está se recusando a obedecer de forma adequada. Helena respirou profundamente. Ela sabia que naquele instante qualquer tentativa de argumentar seria interpretada como desacato. A melhor arma dela naquele momento seria o silêncio consciente. Ela deu 2 passos para trás, mantendo a mão próxima à própria bolsa, e disse apenas: "Eu vou." O tenente se sentiu vitorioso naquele microsegundo, como se tivesse dobrado alguém. Ele não sabia que esse movimento silencioso de Helena estava prestes a colocá-lo diante do maior erro estratégico da carreira dele. Para eles, ela era só uma mulher comum da cidade. Talvez alguém que não compreenderia suas manobras. Talvez alguém que apenas aceitaria. Eles caminhavam naquela direção, confiantes de que eram intocáveis. Eles ainda não sabiam que ali estava o momento em que atravessaram a linha invisível que separa a autoridade de abuso. E o preço por cruzar essa linha viria depois. Enquanto Rian caminhava ao lado de Helena, conduzindo-a em direção à viatura, ele não estava apenas realizando um procedimento policial. Ele estava construindo uma narrativa para justificar o abuso que ainda nem tinha sido formalizado. Aquele momento era o ponto em que o poder deixava de ser ferramenta de segurança e passava a ser instrumento emocional de humilhação. E o mais perturbador disso é que tudo era feito com naturalidade, como se fosse algo perfeitamente aceitável dentro daquilo que eles chamavam de rotina. Helena caminhava em silêncio absoluto, e esse silêncio não era medo, era cálculo, era consciência. Era uma estratégia que eles não perceberam. Yuri seguia alguns passos atrás, observando cada detalhe. Ele notava que não havia agressão verbal direta da parte dela. Não havia provocação. Não havia comportamento hostil. O único problema ali era a postura dela não corresponder ao padrão de submissão que eles esperavam. Esse tipo de pessoa irritava quem exercia poder através da imposição em vez da lei. Quando chegaram na viatura, o tenente abriu a porta traseira com um gesto teatral, como se a cena precisasse ter valor simbólico. Helena, com expressão neutra, colocou a bolsa no banco de trás e entrou. A porta se fechou com força. Dentro do carro, o silêncio tinha outro peso. Não era mais o silêncio da escolha. Agora era o silêncio da tentativa de controle emocional. Enquanto a viatura começava a andar, Helena sentiu que estava entrando em uma camada mais profunda daquele abuso. Ali dentro, sem testemunhas externas, tudo podia ser manipulado, distorcido, inventado. Rian olhou pelo retrovisor central e disse com ironia: "A senhora ainda pode facilitar as coisas se colaborar." Era fácil perceber que ele estava procurando qualquer fissura emocional, como se o poder dele só funcionasse se houvesse reação. Helena respirou mais fundo. Ela fixou o olhar pela janela, observando os prédios passando. Ela sabia que, naquele instante, a maior provocação que poderia oferecer era manter o silêncio, porque o silêncio dela era a prova de que ele não estava no controle. Ao chegar na delegacia, a porta da sala de registro foi fechada. Rian começou a ditar para o escrivão: desobediência, resistência, suspeita de desacato.
Ele montava acusações como quem escreve uma história de ficção. Ele precisava criar motivos para justificar o abuso que já havia cometido na rua. E tudo isso era feito na frente dela, sem qualquer constrangimento, como se acusar sem prova fosse normal. Yuri olhou para o escrivão, depois olhou para Ryan, e por um instante seus olhos revelaram dúvida, quase desconforto. Mas ele continuou naquela posição passiva de seguidor de hierarquia. A autoridade moral nunca vence quando se permite silenciar. Helena permanecia sentada, observando. Cada palavra dita pelo tenente era absorvida, registrada mentalmente, guardada com precisão. Ela sabia que aquele abuso se sustentava porque eles acreditavam que ela era só mais uma mulher sem poder, sem defesa, sem conhecimento. Eles estavam convencidos de que aquela abordagem seria apenas mais uma, perdida entre tantas outras em que a vítima desmorona antes mesmo de tentar se defender. O tenente concluiu o registro informal e disse: "Agora ela vai entender." Ele acreditava que havia vencido. Ele acreditava que a humilhação era um instrumento legítimo. Ele estava absolutamente seguro de que ninguém jamais saberia o que aconteceu ali. Ele estava tão seguro que não percebeu que naquele exato momento ele já estava completamente dentro da armadilha que ele mesmo construiu. Quando Helena atravessou o corredor estreito da delegacia, o som do salto calçando aquele piso frio de cimento queimado ecoava de forma quase simbólica. A delegacia de Campinas, naquele sábado, estava com o ritmo arrastado. Poucas pessoas, cheiro de café parado, pilhas de papel apodrecendo em mesas antigas e a luz natural entrando por venezianas tortas. Era aquele tipo de ambiente onde a verdade não se escondia. Ela apodrecia lentamente debaixo dos olhos de todos. E o homem que narra isso observava que Helena sentia isso. Ryan entregou o documento do registro ao delegado Augusto Madureira com um sorriso curto, quase vitorioso. Ele se apoiava no balcão como quem já trazia a história construída na própria língua. Augusto, sentado, passou os olhos rapidamente pela folha e levantou o olhar com o senho levemente franzido. Ele estudou aquele texto e algo não se encaixava, mas não quis parecer que estava questionando o tenente diante dos demais. Lá dentro tudo tinha códigos silenciosos, hierarquia, medo e conveniência. Helena foi colocada numa sala isolada. Uma cadeira de plástico torta, uma mesa antiga com bordas soltas, paredes descascadas e sem câmera apontada diretamente para ela. Era ali que as coisas aconteciam longe de registro. O abuso não era sempre feito com soco ou grito. Muitas vezes, o abuso chegava como rotina interna, e naquele ambiente, Helena viu o sistema invisível funcionando sem precisar gritar. Policiais circulavam carregando pastas sem saber o que de fato continha. Outros apenas conversavam sobre futebol enquanto assinavam folhas carimbadas. Papéis eram misturados, trocados, rasgados, impressos novamente. Nada tinha ordem concreta. Era como se ninguém ali estivesse preocupado com a origem do que escrevia. Apenas a sustentação do que alguém de cima determinava como verdade. Ryan voltou até a porta, abriu e disse com voz baixa, porém firme: "A senhora vai esperar aqui até o delegado liberar procedimento." Ele não falou procedimento correto, nem investigação, nem justificativa técnica. Ele falou procedimento, um conceito vazio. A palavra que serve para encobrir as decisões que ninguém escreve, mas todos obedecem. Helena observou um policial mais jovem passando no corredor. Ele olhou para ela, depois olhou para Ryan e desviou os olhos rápido. Era o retrato perfeito de quem sabe que algo ali está errado, mas não tem força interna para enfrentar o próprio sistema. Yuri entrou logo depois, fechando a porta devagar, e olhou fixamente para ela por 2 segundos. Ele não disse nada, apenas observou. E Helena observou de volta. Ele era o único ali que ainda parecia carregar consciência, capaz de enxergar o limite. A porta voltou a se fechar.
O delegado, no outro canto, folheava a ficha sem saber que ali, naquela sala, sentava-se alguém que seria capaz de virar tudo de cabeça para baixo, sem levantar a voz. Helena cruzou as mãos sobre a mesa, juntou respiração e deixou o silêncio conversar com seus sentidos. Ela sabia que aquela delegacia não era exceção isolada. Era só um fragmento exposto de uma realidade muito maior que ela sempre soube que existia. E naquela sala fria, ela percebeu que estava diante do sistema em sua forma mais crua. Aquele onde ninguém precisava levantar um único dedo para machucar. Bastava permitir que tudo continuasse acontecendo igual sempre foi. Helena permanecia sentada naquela sala gelada, como se estivesse em uma reunião de pauta comum, mas por dentro ela analisava cada peça daquele tabuleiro invisível. Ela sabia que ali ninguém estava preocupado em aplicar lei. Eles estavam preocupados em impor obediência. O silêncio dela não era passividade, era a forma mais cirúrgica de medir limites. E nada incomoda tanto quem tenta exercer domínio quanto alguém que recusa o jogo emocional. O tenente Rian retornou para a sala, dessa vez sem o sorriso mal disfarçado. Ele fechou a porta devagar e ficou em pé observando Helena, como se tentasse encontrar nela algum traço que justificasse oposição. Ele precisava encontrar defeito para se sustentar. Ele precisava achar vulnerabilidade para justificar que tudo aquilo fazia sentido. A senhora realmente acha que pode nos desafiar desse jeito? Perguntou ele em tom baixo, mas carregado de ameaça velada. Helena levantou o olhar lentamente, sem alterar a respiração e sem erguer o tom da voz, e disse: Eu não desafiei ninguém. Eu apenas não aceitei ser tratada como culpada por algo que não fiz. Ryan apertou o maxilar. Ele não esperava frases simples. Ele esperava confrontos diretos, insultos, justificativas emocionais. Ele estava acostumado a ver pessoas tremerem. A calma de Helena era um tapa silencioso, capaz de deixá-lo desestabilizado sem que ela precisasse levantar uma única defesa. A humilhação não era o que ela sofria, era aquilo que ele passava ao perceber que não conseguia dominar. Enquanto isso, no corredor, Yuri andava em círculos. Ele conhecia o tenente há tempo suficiente para saber que quando ele perdia o controle emocional, a situação sempre escalava para um ponto que deixava marcas. Yuri então pediu para entrar na sala. Rian autorizou com olhares irritados. Quando entrou, Yuri não confrontou o chefe. Apenas olhou para Helena por alguns segundos e disse: Por que não diz logo seu nome completo ao delegado? Talvez isso resolva. Era a tentativa de atalho, solução rápida, o jeito prático de cortar tensão. Mas Helena percebeu que, se ela fizesse isso naquele momento, a verdade pareceria moeda de troca. E aquilo mudaria completamente o impacto do que viria depois. Eu não tenho necessidade de convencer ninguém de quem eu sou. Eles é que precisam convencer a lei do motivo pelo qual estão fazendo isso. Yuri respirou fundo. Ele nunca ouviu alguém respondendo dessa forma antes em ambiente policial. Ele olhou para Rian novamente, como quem tenta avisar sem falar. Pare. Mas Rian não voltou atrás. Ele se aproximou mais um passo da mesa onde Helena estava sentada, inclinou o corpo para a frente e disse com expressão de desprezo: A senhora se acha muito superior, não é? Porque fala desse jeito como se ninguém aqui pudesse questioná-la. Pois eu garanto que vamos mostrar que ninguém está acima da lei. Helena manteve o olhar fixo nele e disse apenas: Então comece respeitando-a. Esse diálogo foi a gota que fez o tenente perder a compostura emocional por dentro. Ele saiu da sala batendo a porta, tentando recuperar controle psicológico. O homem que narra observava que aquele silêncio calculado que Helena carregava provocava mais dano do que qualquer grito. O colarinho duro se fere quando percebe que não controla a reação do outro. E naquele instante, o mais perigoso não era Helena ter uma posição. O mais perigoso era ela não ter medo.
Do lado de fora daquela delegacia antiga em Campinas, o tempo corria de forma estranha. Não era rápido, não era lento. Era como se estivesse suspenso entre a arrogância de quem acreditava estar no controle e a calma de quem sabia que tudo estava prestes a se inverter. Helena estava sentada com as mãos cruzadas, olhando para o tampo da mesa, enquanto lá fora o mundo seguia sem imaginar o que acontecia atrás daqueles muros. O homem que narra sabia que aquele tipo de silêncio acontece quando alguém está absolutamente consciente de que cada minuto ali dentro estava sendo registrado, não por câmeras, mas pela própria conduta dos envolvidos. Enquanto o tenente Rian andava de um lado para o outro tentando encontrar alguma forma de pressioná-la a ceder. Em outro canto da cidade, o telefone de um homem começou a vibrar de maneira sucessiva sobre uma bancada cheia de recortes, mapas e prints de relatórios. Era o telefone de Eduardo, amigo de Helena. Ele conhecia padrões, ele estudava padrões, ele sabia que Helena tinha hábitos previsíveis durante o dia. E sabia que quando ela estava em deslocamento privado, ela nunca ficava mais de 2 horas sem mandar ao menos um sinal mínimo de vida. Ela não era do tipo que sumia. Ela não era uma pessoa que deixava horas passarem sem que o mundo soubesse onde estava. Quando ele viu que nenhuma mensagem havia sido lida, nem visualizada, o alerta interno acessou partes dele que não eram instintivas. Eram técnicas. Eduardo não entrou em pânico. Ele estudou o comportamento humano por anos. E havia um traço de Helena impossível de ignorar. Quando ela estava em situação de risco, ela não pedia ajuda. Ela esperava o momento certo de agir. Foi por isso que Eduardo não ligou para ela. Ele não chamou. Ele não insistiu. Ele simplesmente abriu um painel protegido e começou a rastrear os últimos pontos de geolocalização possíveis do telefone dela. Não por monitoramento ilegal, mas porque Helena já havia autorizado isso antes, por segurança, quando viajavam a trabalho. Ele notou um ponto fixo parado há mais de 40 minutos, próximo de uma região de delegacias distritais. Ele não sabia ainda o motivo, mas sabia que aquilo não era normal. Ele enviou um único código para o celular dela, uma palavra curta, criptografada, que Helena reconheceria de imediato caso estivesse com o aparelho nas mãos. Status. Na sala, Helena sentiu o celular vibrar dentro da bolsa. Ela não olhou. Ela não pegou. Mas aquele som único foi mais forte do que qualquer tentativa de provocação que Rian havia feito. Aquela vibração era a lembrança de que ela não estava sozinha. Eduardo aguardou alguns minutos pela resposta. Nada retornou. E foi exatamente o fato de Helena não responder que confirmou a ele que algo sério estava ocorrendo ali. Ele pegou o celular, fez 2 ligações rápidas para 2 contatos internos confiáveis, não explicou detalhes, apenas informou geolocalização aproximada e pediu deslocamento imediato. Ele sabia que mexer antes do tempo certo destruiria qualquer chance de rastrear a verdade real do que estava acontecendo. Ele precisava que tudo estivesse documentado. Enquanto isso, na delegacia, Madureira começou a ficar inquieto com o clima invisível que se formava. Não era medo, era percepção. Aquele tipo de caso não estava se comportando como os outros. Helena, ao ouvir o som da porta abrir novamente e ver Yuri entrar, sentiu que a cadeia daquele jogo estava prestes a mudar. O silêncio dela não era mais somente resistência emocional, era estrutura de dominância estratégica. E quando Eduardo pegou as chaves do carro e saiu do apartamento, dirigindo em direção àquela região, as peças começaram a se mover sem ninguém perceber. Helena não precisava levantar a voz para acionar o mundo lá fora. Um único telefone que não foi atendido já estava transformando o destino daquele sábado. Quando Eduardo estacionou seu carro alguns metros depois da esquina, o homem que narra sabia que não era apenas a chegada física dele que mudava o destino daquela história. Era o que ele representava.
Era o fato de que alguém lá fora entendeu o silêncio antes de tudo se transformar em manchete. Ele caminhou firme em direção à delegacia, sem pressa, sem alarde, mas com postura de quem não veio ali improvisar argumento. Ele veio constatar, e naquela delegacia ninguém imaginava quem estava prestes a cruzar aquela porta de vidro arranhada. Eduardo cumprimentou a recepcionista com um tom civilizado, perguntou por atendimento e se apresentou pelo primeiro nome apenas, sem cargo. A recepcionista olhou para ele, percebeu que não era alguém comum perdido e chamou um investigador auxiliar. Enquanto isso, no interior da sala onde Helena permanecia, Ryan tentava convencer a si mesmo de que tudo estava sob controle, mas não estava. Ele percebeu que havia algo por trás daquela calma da mulher. Era como se ela estivesse esperando o momento certo para virar as peças daquele tabuleiro de forma absoluta. Ele não entendia o olhar dela, não entendia a postura, não entendia a serenidade de alguém que sabia exatamente onde estava pisando. E isso destruía o eixo psicológico de quem vive impondo autoridade pela força e não pela lei. O investigador chegou à sala do delegado e avisou que um homem estava solicitando informações sobre uma possível condução feminina em abordagem na Ave Mackenzie. Augusto levantou o olhar. Sentiu o estômago contrair porque aquele detalhe não parecia aleatório. Ryan ouviu e sorriu, acreditando que era algum familiar, tentando facilitar a situação. Helena apenas piscou devagar, sem reação exagerada. Eduardo foi levado até o delegado e não demonstrou ansiedade. Perguntou se havia alguma condução feminina nas últimas 90 minutos. Augusto hesitou, não sabia se mentia, se sustentava a versão, se inventava desvio. E naquele momento, antes que qualquer fala fosse construída, a porta da unidade interna se abriu novamente. 2 homens entraram com postura neutra, sem farda ostensiva, sem arma à mostra, mas com credenciais que pesavam mais que algema. Eles não vieram com pressa. Eles vieram com autoridade real. Um deles cumprimentou Augusto e perguntou de forma direta: "Uma mulher conduzida há menos de 1 hora. Onde está?" Nesse instante, a confiança de Ryan começou a rachar por dentro. Porque aquele olhar dos 2 homens era o olhar de quem não estava ali para ser enganado e, principalmente, era o olhar de quem já sabia que havia problema. Helena levantou o rosto lentamente, encontrou o olhar de Eduardo no corredor enquanto a porta da sala dela era aberta pelo delegado. Nenhuma palavra precisou ser dita. Ali estava o exato momento em que o jogo mudou de lado. Eduardo sustentou o olhar dela como se estivesse dizendo em silêncio: "Eu cheguei antes que fosse tarde." E naquela tensão invisível, os policiais perceberam que o que estava acontecendo ali não era casual. Não era caso de abordagem de rua. Não era uma mulher qualquer. A confiança deles começou a se desfazer porque perceberam que haviam cruzado com alguém que não se desespera, mas alguém que sabe exatamente quando a verdade vai entrar pela porta. E naquele instante, mesmo sem revelar nada ainda, Helena não precisava provar quem ela era. A presença de Eduardo e daqueles 2 homens foi suficiente para fazer o medo reverter direção dentro daquela sala. Eles sentiram que perderam o controle sem que ela tivesse levantado um único dedo. É assim que a arrogância se quebra, quando o silêncio começa a ganhar testemunhas. A porta se abriu com um ranger lento e a autoridade dos 2 homens recém-chegados tomou o ambiente sem que fosse necessária qualquer apresentação dramática. Não havia sirene, não havia gritaria, não havia gesto exagerado. Era o tipo de presença silenciosa que muda o destino de uma sala inteira sem precisar erguer voz. O delegado Augusto sentiu seu corpo tensionar. Ele percebeu que a situação tinha saído do terreno do cotidiano policial. Aquele caso estava prestes a ganhar um peso que não seria possível ocultar atrás de relatórios vagos ou justificativas frágeis. O homem que narra sabia que naquele instante o medo passou de lado.
Não era mais Helena quem precisava temer. Agora era o próprio sistema ali dentro que estava sendo observado com lupa. Quando um dos homens se aproximou da porta da sala onde Helena estava isolada, ele pediu para entrar. Ryan tentou se posicionar à frente, tentando manter postura de autoridade, como se ainda houvesse controle formal nas mãos dele. Mas aquele homem apenas ergueu um olhar firme e disse: "Por favor, permita. Agora." Helena levantou devagar, manteve postura ereta e não desviou o olhar quando os dois entraram. Eduardo permaneceu no corredor. Ele sabia que aquela parte ela mesma precisava conduzir. O homem mais velho dos dois abriu uma pasta fina e colocou sobre a mesa com cuidado. Ele perguntou de forma neutra: "Nome completo, por gentileza?" E Helena apenas respondeu com firmeza tranquila: "Doutora Helena Vasconcelos." Ryan prendeu o ar. A respiração dele perdeu o ritmo. Ele sentiu o peito apertar como quem percebe que não só errou, como errou com alguém que não poderia ter tocado daquela forma. O homem mais velho então completou: "Juíza Federal da Teira Região, correto?" Helena apenas assentiu. Não havia necessidade de discurso. Não havia necessidade de prova. A palavra dela tinha juridicidade e peso institucional que ninguém naquela sala poderia abalar. A frase caiu dentro da sala como um tijolo silencioso. Nem precisava barulho. Era peso puro. O delegado Augusto deixou o olhar cair para o chão, como se tentasse entender como havia permitido aquilo se tornar o que se tornou. Ryan recuou um passo, a mão tremendo sutilmente. Yuri olhou para Helena fixamente, como se tentasse compreender o quanto tudo poderia ter sido evitado se alguém tivesse tido coragem de frear o tenente antes. Um dos homens abriu o tablet e começou a gravar. Helena, sem elevar tom de voz, descreveu a abordagem, a condução e o tratamento dispensado ali dentro. Ela não precisou teatralizar. Ela não precisou dramatizar. Ela apenas contou como foi tratada, e isso por si só já era suficiente para ser devastador. O que acontecia ali não era espetáculo, era a consequência natural da arrogância somada a um falso sentimento de intocabilidade. Quando ela terminou, o homem do tablet olhou diretamente para o delegado e falou: "Procedimentos deverão ser instaurados de imediato. Afastamento cautelar dos envolvidos, até análise completa das gravações e dos documentos." Não havia gritos, não havia briga, não havia resistência. Era burocracia convertida em consequência. Ryan tentou balbuciar algo, mas nada saía em ordem. Ele sentiu o corpo enfraquecer, porque a punição não veio como ameaça. Veio como estrutura, e estrutura não dá para empurrar com intimidação. Quando Helena deixou a sala acompanhada pelo homem mais velho, a sensação que ficou era que ela não saiu como quem foge. Ela saiu como quem venceu sem precisar se sujar. Eduardo caminhou ao lado dela até a saída, sabendo que agora nada precisava ser explicado entre eles. Yuri, parado próximo à porta, baixou o olhar ao vê-la passar. Não era vergonha de tê-la conduzido. Era o arrependimento silencioso de quem percebe que estava do lado errado e só entendeu tarde demais. Porque queda real não precisa de espetáculo. Queda real só precisa de verdade. Helena deixou a delegacia sem precisar olhar para trás. Não foi fuga. Não foi vitória celebrada. Foi apenas retorno à vida normal de alguém que sabia exatamente o peso da lei e o valor real de não se misturar ao jogo sujo do ego. Eduardo caminhava ao lado dela, mas não perguntava nada. Era como se ele soubesse que qualquer pergunta naquele momento diminuiria a solidez do que havia acontecido lá dentro. Helena abriu a porta do Corolla, colocou a bolsa no banco do passageiro e respirou fundo. A sensação era de quem havia acabado de atravessar uma tempestade silenciosa e saiu do outro lado sem permitir que a tempestade a tocasse por dentro. O homem que narra sabia que aquilo ali não era alívio, era constatação.
O mundo nem sempre premia os que estão certos. O mundo só expõe depois. E naquele sábado, a exposição aconteceu de forma limpa, sem espetáculo televisivo, sem holofote de rede social, sem manchete estampada de urgência. Nos dias seguintes, não houve entrevista, debate público, artigo em jornal colunista ou live em rede social. Não houve necessidade. O processo de afastamento formal de Rian Monteiro e os outros policiais envolvidos ocorreu dentro do tempo burocrático necessário, sem anúncio sensacionalista. A corregedoria fez o que precisava. O delegado Augusto também foi formalmente advertido pela falta de controle e de condução adequada do procedimento. Nada disso precisou virar circo. Nada disso precisou virar trending topic. Era a burocracia da lei agindo no campo onde ela realmente pesa. Papel, registro, consequência. Helena retornou ao tribunal na segunda-feira seguinte, com a mesma rotina de sempre. Entrou pela garagem, subiu pelo elevador reservado, passou pelo corredor silencioso da ala de julgamentos e sentou em sua sala, como se o tempo não tivesse tentado apagá-la 2 dias antes. Ela passou o dia despachando pareceres, analisando processos, revisando habeas corpus, anotando pontos em decisões complexas. Nenhuma palavra sobre o que viveu, nenhum comentário com servidores, nenhuma discussão interna sobre abuso policial. Ela não precisava transformar aquela experiência em bandeira de militância, porque ela sabia que as bandeiras mais importantes não nascem de gritos públicos, mas de postura silenciosa. E naquele final de tarde, quando ela desligou o monitor de trabalho e se levantou para ir embora, algo dentro dela ficou ainda mais claro. Pessoas que realmente transformam realidade não precisam performar grandeza. Elas apenas praticam coerência, e coerência sempre retorna, sempre encontra espaço, sempre encontra eco no tempo. Helena saiu do prédio já com o céu entrando naquele tom avermelhado típico de fim de tarde em São Paulo. O trânsito estava lento, buzinas se cruzavam lá embaixo e a cidade continuava sendo a mesma cidade de milhões de histórias simultâneas sendo contadas em espiral. Nada havia mudado na rotina da metrópole. Nada havia mudado de forma visível. Mas algo havia mudado dentro de Helena. Ela havia visto com os próprios olhos a fragilidade de um sistema que muita gente insiste em chamar de sólido. E tinha comprovado que o poder real não estava no grito de quem intimida. O poder real estava no silêncio de quem sabe exatamente quem é. Enquanto dirigia para casa, Helena pensou em quantas pessoas foram destruídas naquele mesmo tipo de abordagem antes dela. Pessoas sem voz, sem ninguém para esperar do lado de fora, sem amigo com acesso técnico, sem rede mínima de proteção, sem advogado, sem testemunha. E esse pensamento não era arrogância, era empatia crua, era a memória emocional de um Brasil real. Um Brasil que existe escondido entre fila de banco e porta de delegacia. Ela não queria piedade, ela não queria manchete heróica, ela não queria status de mártir. Ela queria uma coisa simples, fazer o sistema olhar para si mesmo e se lembrar de que autoridade não é licença para humilhar. Quando chegou em casa, estacionou, tirou o sapato, tomou banho e fez café como qualquer outra noite. Colocou o vestido azul para lavar, amarrou o cabelo do mesmo jeito de sempre e sentou no sofá olhando a janela da sala iluminada pela cidade lá fora. E naquele silêncio habitual de quem não precisa se provar, ela entendeu que aquela experiência deixaria marcas. Não nela, mas em quem achou que poderia mandar pelo medo. E talvez essa seja a grande verdade sobre essa história. Algumas lições não precisam ser ditas aos gritos, não precisam de plateia, não precisam ser filmadas para virar exemplo. Existem lições que existem apenas como consequência. E foi assim que Helena decidiu seguir. Porque ela sabia que o que aconteceu naquele sábado em Campinas
não mudaria apenas a postura dos envolvidos. Mudaria a conduta de quem, dali para frente, achasse que poderia fazer o mesmo. E essa mudança, mesmo silenciosa, era a mais poderosa de todas. E se você também acredita que histórias assim precisam alcançar mais pessoas, aproveite este momento e se inscreva agora no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo, porque isso ajuda a dar voz a quem muitas vezes é silenciado na vida real.